Oi. E aí, pessoal? Todo mundo tá me escutando? Aham. Beleza. O Matheus tá igual gamer aí. É só melhor para não falar Isa, Oi. bom dia. Oi. Bom dia, Pedro. Bom dia. E aí, Igor, bom dia. Quem que é o Galaxy S10 aí? Eu. Ah, tá. É o José. Ah, não, é o José não, é a Ana. Eu. Ana, Rafaela. Beleza. Beatriz. Otávio. Já estão todos aí? Todos que estavam na aula de ciências? Acho que também, eu não sei se eu estou fazendo aula. Eles estão vendo a senhora. Professor. Fala pra Chico. Oi, beleza, Igor? Beleza, né? Bom, ô, Beatriz, seu áudio está desligado. Fala com ele, você pode voltar. Professor, a gente vai corrigir que atividade? Oi? A gente vai corrigir qual atividade? Ah, sim. Olha só, aquelas atividades da página, a número 7 e a número 8, a página 22 e 23, aquela lá a gente corrigiu no vídeo, né? Que eu enviei para vocês. Agora nós vamos fazer uma revisão da matéria para que a gente possa avançar num conteúdo novo. Tá? Então, nós vamos revisar um pouquinho sobre a Idade Média. Tá? Oi. Oi, Rafa. Você tá me escutando? Tô te escutando. Ah. É difícil para voltar, porque você estava sem. Ô, professor, você pode voltar? Estava sem áudio. Ah, sim. Não falei nada demais, não, Rafa. Eu só estava tirando uma dúvida aqui da Ana com relação às atividades. Que hoje não vou corrigir a atividade, porque eu já tinha gravado um vídeo, né? Corrigindo essa atividade. E as atividades do feudo e das cruzadinhas, né, eu já recebi de vocês. Então, hoje eu vou fazer uma revisão da matéria para que a gente possa avançar no conteúdo. Mas a revisão é para poder. Tá bom? Tá tendo bastante ruído. Vocês acham melhor deixar os áudios desligados e vocês me mandarem dúvidas pelo chat? Vocês acham melhor? Vocês me mandam as dúvidas pelo bate-papo? Rivelino, bom dia. Bom dia. Você conseguiu visualizar o Davi? Tá um pouco picado. Tá picando muito, tô te ouvindo muito mal.
eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar o áudio de vocês, tá? E na hora que vocês quiserem tirar alguma dúvida, vocês mandam no chat, Tá. e aí vê se diminui esse Tá bom. Tá. Não, tio, tá horrível. Acho que agora deu uma melhorada, não deu? Agora melhorou. Melhorou um pouquinho, né? Aí na hora que vocês, né, quiserem tirar alguma dúvida, manda no bate-papo, tá bom? Que aí eu respondo para vocês aqui no áudio. Tá ok? Tio, onde que fica o bate-papo? Eu não sei. No celular? Ah, tá. Não, Bem- achei. Achou? É aqui no aplicativo, né? Isso. Tem uma telinha de bate-papo aí, tá bom? Tá. Aí, Onde que fica, professor? ou então vamos fazer o seguinte: se precisou perguntar alguma coisa, alguma dúvida, ativa o áudio e pergunta. Aí, assim que fez a pergunta, desativa o áudio. Tá? Tá bom. Que aí fica melhor assim, tá? Porque se todos os áudios estiverem ligados, vai dar esses ruídos, essas interferências. Tá bom? Bom, então vamos começar a nossa aula aí, né? Já que todo mundo já chegou. Deixa eu compartilhar com vocês aqui minha tela. Nós vamos fazer então uma revisão sobre a Idade Média, que é aquelas duas folhas, né, que eu passei para vocês primeiro, né, sobre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Deixa eu só carregar aqui. Eu tomei em dúvida disso de alta idade média e baixa idade média, tio. Então vamos lá, vou tentar esclarecer essas dúvidas aí de vocês, né, nessa revisão. Mas, basicamente, a Idade Média, o período inteiro, ele é dividido em duas partes. A Alta Idade Média, ela vai do século V, né, ao século X, que é o período de formação do feudalismo, né, onde o feudalismo ele foi se tornando mais forte. E a Baixa Idade Média é o período do século XI ao século XV, quando vai acontecendo vários eventos que colocam em crise esse feudalismo, vai enfraquecendo o feudalismo. Então, a Alta Idade Média, né, tá subindo, é fortalecimento do feudalismo. Baixa Idade Média são acontecimentos que enfraquecem o feudalismo, tá? Mas nós vamos comentar isso daí um pouquinho mais para frente. Então, olha só. Aqui tem um esqueminha para vocês, né, de toda a Idade Média, né? E nós temos, então, a Alta Idade Média, que é a formação do feudalismo, que vai aqui, né, do século V, do ano de 476, quando inicia a Idade Média, ao século, né, 9, 10, mais ou menos, né? O século X é o auge aqui do sistema feudal. A partir, né, do século XII, século XI, nós temos um período de decadência, né, que é chamado de Baixa Idade Média. Então, a gente vai ver agora os elementos de cada uma, né, de cada um desses dois períodos. Tá ok? Então, olha só. O feudalismo, né, que surge aí na Idade Média, ele é um sistema econômico, político e social característico da Europa medieval. Tá? E ele é uma soma de heranças romanas com heranças germânicas. Né? Dos romanos, nós temos o colonato, né, e o cristianismo, porque a Igreja Católica ela permanece, né, após a queda do Império Romano. Inclusive, ela se fortalece na Idade Média, correto? Porque ela vai fazer aliança com os reinos francos, né, os reinos germânicos, com os povos germânicos. E esse sistema de colonato é aquele que as pessoas, quando fugiam, né, das invasões bárbaras lá no Império Romano, elas iam para os campos, né, oferecer seus serviços em troca de proteção para aqueles, né,
para aqueles senhores que tinham condições de oferecer, né, essa proteção a eles. Tá? E das heranças germânicas, nós temos o comitatus e o benefício. Deixa eu só ver aqui. O professor, posso te mandar uma cruzadinha e eu tempo amanhã? Pode ser. E o comitatus é o quê? É aquele laço de fidelidade que os reinos germânicos, né, os chefes, né, guerreiros germânicos, né, faziam com os seus soldados. Então, é um laço de fidelidade que eles davam benefícios em troca dessa fidelidade para eles. Então, somando essas duas características, né, dos romanos com os povos germânicos, nós vamos dar origem ao feudalismo. Tá? Deixa eu voltar para cá. Então, nós temos aí um processo, né, da crise do escravismo do Império Romano, das invasões bárbaras germânicas e um processo de ruralização, porque as pessoas elas deixaram as cidades e foram para os campos. As cidades estavam ficando perigosas por conta das invasões, né, dos povos bárbaros. Até aqui tá ok? É tudo uma revisão aí que, né, a gente tá fazendo aí, tá? Então, nós temos algumas características. A maior parte das pessoas eram ligadas politicamente por um juramento de suzerania e vassalagem, que é o que vai sustentar o feudalismo, tá? No qual um senhor, né, um nobre que tem terras, geralmente o rei, ele vai doar parte das suas terras para um outro nobre, tá? E esse outro nobre vai precisar de trabalhadores, né, para cultivar essas terras que ele recebeu. Então, ele vai doar porções menores para esses trabalhadores, para as pessoas que vão se tornar servos dele. Então, cada uma dessas pessoas vão estar ligadas por essas relações de suzerania e vassalagem. Tá? A economia era ruralizada, então as cidades praticamente não existiam nesse período. Existiam pouquíssimas vilas, algumas próximas aos castelos, tá? Cidades independentes, cidades grandes. Nesse momento do início da Idade Média, praticamente, né, não existia. Tá? A economia era ruralizada. Não tinha praticamente o comércio também praticamente não existia. Tudo que era produzido no feudo era para o consumo do próprio feudo. Tá? Era uma economia de subsistência. E essa economia de subsistência é aquilo que a gente vai utilizar apenas para a nossa sobrevivência. Então, praticamente não tinha trocas comerciais, tá? Por meio de dinheiro, principalmente. Isso nesse momento inicial. Nós vamos ter a supremacia da igreja. Então, a igreja ela vai dominar, né, o pensamento medieval, vai controlar o que as pessoas poderiam produzir, né, o que as pessoas poderiam pensar, e vai, né, controlar também a hierarquia na sociedade. Vai ser a igreja que vai falar que algumas pessoas estavam em condições miseráveis de servas, né, porque Deus quis assim, porque elas estavam ali para pagar algum pecado, tá? Anterior, de uma vida anterior, por exemplo. E nós vamos ter uma sociedade hierarquizada, ou seja, nós vamos ter pessoas no topo, pessoas, né, abaixo e pessoas lá no fundo. Quem estava no topo eram os nobres, né, o clero. Tá? Abaixo estava ali, né, a nobreza e o clero. Tá? Na verdade, o clero estava até acima dos nobres. Então, abaixo nós temos a nobreza e lá na base dessa pirâmide nós temos os servos. Tá? As pessoas que tinham trabalho braçal, que não eram detentoras de riqueza. Até aqui tá ok?
Sim. Beleza. Então, olha só esse esqueminha aqui, né, de suzerania e vassalagem. É bem parecido com o que eu coloquei para vocês naquela folha do caderno. Tá? Nós vamos ter os suzeranos, que são as pessoas, né, que vão doar terras. Suzerano é quem doa. Tá? Nós vamos ter os reis, que reinavam, mas não governavam de fato. Porque o poder, na Idade Média, ele era descentralizado. Tá? Quem vai mandar dentro do feudo vai ser o senhor feudal. Tá? Vai ser o vassalo do rei. Então, esses números aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, em azul, são vassalos do rei A, de vermelho. Esses outros números aqui, ó, do 1 ao 7, de laranja, são vassalos do rei B, tá? Verde. E esses 2A, 2B, 2C são vassalos, né, desses nobres aqui, que são vassalos do rei, são vassalos dos senhores feudais. Então, eles são os servos. Oi? Eu não entendi o que é vassalos. Então, vassalo vai ser quem vai receber Eu também não, tio. uma terra. Então, presta atenção, olha só. Vassalo vai ser quem vai receber uma terra, tá? Mas se eu recebo uma terra que ela é muito grande, eu posso doar uma parte dela para outra pessoa. Então, ao mesmo tempo que eu sou vassalo, eu posso ser suzerano. Por que que os servos eles não eram suzeranos? Porque a terra que eles recebiam eram bem pequenas. Tá? Então, esses em azul aqui, por exemplo, o número 2. Vamos pegar aqui o exemplo do número 2, olha. Em azul. Ele é um vassalo do rei, do A. Só que ele é um suzerano desses outros vassalos, porque ele vai pegar a terra dele, que é grande, e vai dividir em porções menores para os servos. Tá? Então, vejam bem, todos os senhores feudais eram nobres. Os suzeranos concediam a terra. Os vassalos tinham a terra concedida. Então, se recebeu terra, é vassalo. Tá, entendi. Quem recebe a terra é vassalo. Ô, tio, mas eu não entendi uma coisa. O que é esse negócio de A e B? Ah, não, aqui são só exemplos aqui, ó, 2A, 2B e 2C, que é o senhor feudal 2 que está distribuindo a terra aqui para o seu servo. O servo A, o servo Eu sei, B, mas o em vermelho, o A e o B. Ah, tá. Tá falando de reinos, né? Aqui tem um rei que doou as suas terras, o rei da França. Aqui o rei da Inglaterra, tá? É só exemplo. Né? O rei era o detentor de todas essas terras, mas ele precisava de ter uma aliança com esses nobres, né? Com os senhores feudais. Então, por isso que ele dividia as suas terras, tá? Então, isso era algo comum em toda a Europa, né? O rei dividia as suas terras, tá? Olha só, quanto maior a quantidade de feudos, maior o número de vassalos, tá? Então, o rei B, né, o rei aqui, em verde, ele tem mais vassalos, né, do que o rei A. Tá? Então, quanto mais feudos você distribuía, mais vassalos você tinha. Deu para ficar um pouquinho claro essa questão de quem que é suzerano e quem que é vassalo? Tá? Deu. Beleza. Eu. Ao final da aula, eu vou disponibilizar esse slide aqui para vocês lá no grupo, tá bom? Então, olha só. Tanto suzeranos quanto vassalos tinham algumas obrigações, tá? Os suzeranos, eles vão exercer a autoridade no seu lugar, né? No lugar onde que eles estão, né, governando. Eles vão resolver conflitos entre os vassalos. Então, se eu sou um senhor feudal e tenho uma briga entre dois servos meus, quem que vai resolver isso? Eu que sou suzerano, eu que sou autoridade, tá? Ele vai proteger também os vassalos em caso de conflito, tá? Então, se está tendo uma invasão, por exemplo,
é obrigação do suzerano proteger os seus vassalos. Tá ok? Agora, as obrigações dos vassalos. Tem alguém levantando a mão aí? O José? Quer perguntar alguma coisa, José? Não? Não. Ah, tá. Os vassalos, eles tinham que defender os suzeranos. Então, se o suzerano, o senhor feudal, fosse para a guerra e convocasse um vassalo, ele tinha que ir. Tá? Ele tinha que fornecer provisões, ou seja, alimento em épocas de escassez. Tá? Porque o vassalo também era um trabalhador. O senhor feudal não queria perder esse trabalhador, né? E eles ofereciam também suas filhas em casamento. Tá? Era muito comum a filha de um senhor feudal, por exemplo, né, se casar com um outro nobre, né, como forma de fortalecer, de formar uma aliança. Então, essas são algumas obrigações, tá? Mas, tio, Diga. mas... O áudio dele tá cortado pra mim. Saiu um pouquinho cortado. Repete a pergunta, por favor, José. A filha do senhor feudal pode se casar com um vassalo? Pode. Por quê? Pode se casar com um vassalo nobre, tá? Porque, olha só, a filha de um rei, por exemplo, tá? Pode se casar com um filho de um senhor feudal. E o senhor feudal é vassalo do rei. Tá? Então, a filha de um senhor feudal também, que é um nobre, pode se casar com o filho de um outro senhor feudal. Mas ela não vai se casar com um servo, por exemplo. É porque aquela relação de vassalagem ela é um pouquinho complicada, porque o servo ele é vassalo, mas o senhor feudal também é um vassalo do rei. Tá? Então, por isso que a relação de vassalagem, vocês não se apeguem tanto à condição social da pessoa, e sim se ela está recebendo ou se ela está doando terra. Tá? Então, o senhor feudal ele recebe a terra, ele é vassalo. Mas o servo ele também recebe a terra do senhor feudal, então ele também é vassalo. Tá? Então, não se apegue tanto à condição social. Diga isso. Sim, mas o senhor feudal, ele pode receber terras de quem? O senhor feudal ele recebe as terras do rei. Tá? O rei é o suzerano do suzerano. Ninguém vai doar terra para o rei. Tá? Então, o senhor feudal ele recebe as terras do rei. Entendi. Oi. Mas vamos supor, tem um servo que ele tem uma grande parte de terra. Ele pode doar para um suzerano? Não. O suzerano ele só doa, né? Ele poderia doar para um outro vassalo, né? Para que uma outra pessoa se tornasse vassalo dele. Só que isso não acontecia porque o senhor feudal, quando doava essa terra para o servo, ele já doava uma pequena parcela só, que mal dava para o servo sobreviver. Então, não tinha como ele doar essa terra para uma outra pessoa. Né? Não ia sobrar nada para ele. Então, ia continuar na mesma miséria, né? Ou até pior. Então, por isso que não acontecia. Tá? Tá, mas vamos supor que ele fosse rico, muito rico. O servo? É. Não, mas o servo não era rico. Ele não conseguia. Aí ele comprasse. Não. Aí ele comprasse, vamos supor. Ele comprasse sua liberdade. Não, mas olha só. Aqui eu já vou comentar com vocês. O servo ele não era escravo. Tá? O servo ele era preso à terra porque ele necessitava da terra para sobreviver. Mas se ele quisesse abandonar aquela terra ali, ele podia. Ô tio, mas o servo que se oferecia para receber as terras? Sim, ele precisava. É como uma pessoa que precisa de emprego e vai procurar quem tem emprego para oferecer. Então, os servos ofereciam o seu serviço a quem tinha terra para doar, aos senhores feudais. Tá?
Os servos ele não tinha condição de comprar nada, até porque a terra nem era comprada, né? A terra era passada, né, de geração para geração. Entendi. Tá bom? Olha só. Então, o que acontecia quando esse servo ele chegava, né, nessas terras? Ele tinha uma série de obrigações com o senhor feudal, que são aqueles tributos que ele pagava, tá? E dentro de um feudo, que é aquele desenho que vocês fizeram, nós temos algumas divisões, tá? Nós temos o manso servil, que é a parte do feudo que era arrendada aos servos, né? Ou seja, a parte da terra que os servos trabalhavam para tirar o seu sustento. No manso servil, eles pagavam a talha, né? Que era o contrato, né, que o servo ficava com metade da produção e dava metade da outra produção para, né, o senhor feudal. Então, era uma das obrigações do servo pagar a talha. Os servos, eles também tinham que pagar as banalidades, né, que era o imposto para utilizar o moinho, o forno, as ferramentas do senhor feudal. Tá? Eles ainda pagavam... Diga. Como é que eles pagavam banalidades? Porque eles não tinham dinheiro, né? Então, eles pagavam com o restante da sua produção. Tá? Por isso que quase não sobrava nada para eles. Porque tudo que eles faziam, eles tinham que pagar. Tá? Então, era praticamente... só sobrava mesmo para ele comer ali do dia a dia, mal. Tá? Eles pagavam com a sua produção. Então, eles pagavam o dízimo também à igreja, né? E tinha o imposto da mão morta, que era, se eu jurei fidelidade ali ao senhor feudal e eu, por acaso, morri, quem vai assumir essa responsabilidade vai ser o meu filho. Tá? Meu filho ele tem que continuar ali trabalhando para o senhor feudal. Tá? Ele assume a minha dívida com o senhor feudal. Tá? Por isso que é chamado de mão morta. Né? Eu morri e uma outra mão vai assumir o meu trabalho. E nós ainda tínhamos a corvéia, que era a obrigação de cultivar nas terras do senhor feudal. Tá? E o servo não recebia nada para isso, era mais um imposto. Tá? E onde que eles trabalhavam? Aqui, ó, nas terras do senhor feudal, o manso senhorial ou reserva senhorial. Tio, você pode falar para mim de novo? É que travou. Aham. Você parou onde? Na mão morta? Da corvéia. Na corvéia. Corvéia. Então, a corvéia era mais um dos tributos que os servos tinham que pagar para o senhor feudal. Qual que era esse tributo? Trabalhar nas terras do senhor feudal em troca de nada, né? Em troca de nada. Eles não recebiam nada para isso e tinham que trabalhar, né, nas terras do senhor feudal para cultivar aquelas terras. E essas terras que eles trabalhavam ficavam aqui na reserva senhorial, né? As terras ou manso senhorial. Tá? No resumo que eu passei para vocês, eu coloquei manso senhorial. Eram as terras de maior fertilidade. Tá? E vem a última parte aqui, ó. Servidão era igual a escravidão? Não, tá? Não era. O servo era preso à terra, mas não era propriedade do seu senhor. Um escravo, ele é propriedade, tá? Ele é como se fosse um carro, tá? Que você compra, você pode vender, você pode, enfim, dar para as pessoas. O servo não. Só que o servo ele estava preso a essa terra porque ele precisava dela para sua sobrevivência. Se ele não trabalhasse nessa terra, ele ia ser um ladrão, ia ser um maltrapilho, um pedinte, tá? Até aqui deu para entender? Deu, mas assim, se o servo ele quiser desistir, ele não pode. Sim. Né? Sim, ele pode romper esse contrato. Tá? Ele pode romper esse contrato. Só que isso, não, igual eu falei, era muito difícil de acontecer.
Tá? O que costumava acontecer era um servo jurar fidelidade a um outro senhor feudal, que às vezes fosse tratar ele um pouco melhor. Tá? Então aqui, né, nós temos o desenho típico de um feudo, semelhante àquele que eu passei para vocês na plataforma. Tá? Aqui nós temos aqui a parte dos bosques, né, das florestas, onde que tanto servos quanto senhores retiravam, né, a madeira, né? Nós temos aqui a parte do manso senhorial, do manso servil, que era onde que os servos trabalhavam, as terras de menor cultivo. Nós temos... Está de cabeça para baixo, Matheus. Nós temos parte aqui da aldeia, que era próxima ao castelo, tá? E as vilas, né? Tanto é que quando a gente vai falar de vilas, né, a gente fala que essas vilas elas surgiram próximas aos feudos, né, dentro dos feudos. E depois elas vão lutar, né, para a independência. Nas vilas também poderiam morar a família dos servos? Poderiam sim, né? Os servos costumavam morar em algumas casinhas nas vilas, sim. Tá? Alguns deles. Não eram todos. Aquela sociedade estratificada... Por que não né? eram todos? Oi? Porque muitos moravam ali dentro do castelo. Tá? Ali próximo ao castelo, na verdade, tá? As vilas, quem morava lá eram os vilões, que eram pessoas livres, mas que deviam pagar alguns impostos para o senhor feudal. Eram os Professor, pequenos artesãos. quando os servos não moravam nas vilas, nas casinhas das vilas, onde que eles moravam? Sim, eles moravam em casas próximas ao castelo, tá? Mas não se constituía na vila em si, porque a vila eram pessoas livres que moravam. Então, eram poucos servos que conseguiam morar na vila. Os servos eles moravam próximo às suas terras, né? As terras que foi arrendadas por eles. Tá? Entendi. Por isso que nós vamos ter aqui na base dessa pirâmide os vilões. Os vilões são as pessoas que moram nas vilas. Eram pessoas livres, tá? Que sobreviviam sem ser de cultivo da terra. Sobrevivia por meio do artesanato, era um ferreiro, tá? Era um ceramista, um construtor. Então, olha só, a sociedade, né, feudal, ela é bem estratificada, né? Ou seja, ela é dividida, né, em estratos, em ordens, e ela é hierarquizada. Vai ter pessoas, né, com posição superior às outras e cada um desempenhando uma função. A função do clero era rezar, né, orar para a salvação das pessoas. Eles estavam no topo da pirâmide social. A função dos nobres, olha aqui, ó, era proteger, né? Estão aqui com uma lança e um escudo. Era proteger a sociedade, tá? Eram guerrear. Eles eram detentores de terras juntamente com a igreja. Eram suzeranos e vassalos, né? Reis, cavaleiros, senhores feudais, condes, duques. E aqui embaixo estava a maior parte da população, que eram de servos e vilões. Todos eles devendo pagar impostos e tributos. Bom, e a Igreja Católica nisso tudo, né? A Igreja Católica foi a única instituição que sobreviveu, né, da passagem do Império Romano para a Idade Média. Tá? Você quer fazer uma pergunta, Matheus? Oi, professor, você vai depois passar para a gente esse slide? Vou passar o slide para vocês, tá? Assim que terminar a nossa aula, eu vou colocar esse slide lá no grupo, tá? Do WhatsApp. Ok, obrigada. Então, olha só. A igreja, como eu tinha falado com vocês, ela exercia uma grande influência na vida das pessoas, tá? Essas pessoas eram conduzidas pela sua doutrina. Ou seja,
quem pensasse diferente da igreja, quem não seguisse as suas normas, essas pessoas seriam condenadas à excomunhão, seriam expulsas da igreja. E uma pessoa expulsa da igreja nesse momento era o pior castigo que ela poderia, né, ter, porque nenhuma outra pessoa não poderia nem conversar com ela, tá? Então, essa excomunhão era muito severa, era algo em caso extremo. Agora, veja bem, a cultura era teocêntrica porque a igreja afirmava que Deus estava no centro de todas as coisas. Tudo que existia no mundo, inclusive essa relação de dominação, né, dos senhores feudais com os servos, era porque Deus quis, né, que fosse dessa forma. Tá? Então, tudo era explicado com base na vontade de Deus. Teocêntrico é isso, tá? É Deus no centro das coisas. Até aqui, tá ok? Então, vou seguir. Então, a igreja ela detinha o conhecimento, né? Copiando os livros que preservava a cultura ocidental, tá? Quem fazia essa cópia aqui eram os chamados monges copistas, tá? Os monges copistas que ficaram responsáveis de copiar, né, todos os materiais, né, todos os textos que nós temos conhecimento da antiguidade. Bom, nós vamos começar a falar agora da Baixa Idade Média. Tudo aquilo ali foi a formação do feudalismo, né? Então, aquilo lá foi a Alta Idade Média. Agora nós vamos falar da Baixa Idade Média, esse período de crise, né, do feudalismo. E nós vamos falar de alguns acontecimentos, como o aperfeiçoamento da produção agrícola, tá? Com novas técnicas. Quais são essas técnicas? Arado de ferro, moinhos, a rotação trienal de culturas, que fez expandir os campos, tá, de cultivo. Nós temos também um novo sistema de atrelar os arreios aos cavalos, porque antes era atrelado ao pescoço e isso acabava enforcando. Né? Oi. A primeira fase é a Alta Idade Média e a segunda fase é a Baixa? Não, porque dentro da Baixa Idade Média nós costumamos dividir em duas fases, mas isso daqui é só porque está no slide, tá? Não precisa ver isso daqui como primeira e segunda fase, não. Tudo isso daqui faz parte da Baixa Idade Média, tá? Vamos trabalhar como um todo. A Baixa Idade Média, tudo isso daqui influenciou para o fim do feudalismo. Tá? Não precisa decorar aqui o que está na primeira fase, o que está na segunda, não. Tá bom? Tem no resumo que eu passei para vocês, está lá, Baixa Idade Média, aí tem todas essas características aqui. Tá? Porque com o aperfeiçoamento da produção agrícola, nós vamos ter mais alimento. As pessoas vão se alimentar melhor. Então, nós vamos ter um crescimento demográfico. Tá? Ou seja, as pessoas vão se alimentar melhor. Nós vamos ter uma expansão territorial também. Tá? Isso vai fazer com que as cruzadas tentem resolver esse problema. De que forma? Muitos nobres que já não tinham terras na Europa, muitos cavaleiros, eles viam uma oportunidade de conquistar terras lá no Oriente com as cruzadas. Tá? Até mesmo uma pessoa que era pobre na Europa, né, poderia se tornar, né, um senhor lá no Oriente. Por isso que muitas pessoas se dedicaram às cruzadas. Tá? Após as cruzadas, nós vamos ter um renascimento comercial, tá? Que vão começar com as feiras. Nós vamos ter um renascimento urbano, o surgimento ali das primeiras cidades, e essas primeiras cidades vão dar origem a uma nova classe, a classe burguesa,
tá? Dos burgueses. Quem que eram os burgueses? Esses burgueses aqui, a partir do momento que eles surgem, eles vão estar presentes sempre na nossa história e vão estar sempre conquistando poder, tá? Porque os burgueses são pessoas livres que passaram a viver nas cidades e exerciam atividades comerciais ligadas ao dinheiro, tá? E elas vão se enriquecer muito, essa classe, né, dos burgueses. Vai ser uma classe rica, né, muito poderosa, que vai acumular muita riqueza. Os burgueses, inclusive, eles vão se aliar aos nobres, tá? Aos reis, principalmente, né? Como forma de financiar o exército dos reis, para que os reis voltassem a controlar, né, o poder em suas mãos, voltassem a controlar, né, quem? Os senhores feudais. Tá? Onde que os burgueses moravam? Moravam nas cidades, né? As cidades que vão começar a surgir a partir, né, do renascimento comercial, desse renascimento urbano. Muitas cidades, muitas vilas vão começar a conquistar sua independência, comprando ou lutando por essa independência. Quando eles compravam a chamada carta de franquia, né, que era o documento ali que libertava as vilas, né, das terras ali dos domínios dos senhores feudais, tá? E nós vamos ter ainda uma crise de fome, né, a peste negra e a Guerra dos 100 Anos, tá? Então, olha só, quem que é a burguesia? As pessoas que asseguravam a existência do comércio na Europa medieval habitavam os burgos, lugares fortificados que impulsionavam a retomada da vida urbana. Então, as primeiras cidades eram chamadas de burgos. Por isso que quem vivia nela eram os burgueses, tá? O estilo de vida dos burgueses mostrava-se bem diferente daquele que ocorria dentro dos feudos, tá? Por quê? Nos feudos, a economia era de subsistência. Eles só produziam aquilo que eles consumiam. Nos burgueses, não, né? Nas cidades, não. Na cidade, eu vou produzir para vender, para obter um lucro, tá? Pode falar, José. Tá levantando a mão aí? Tem dúvida não, José? Ô tio, mas os burgueses, eles eram muito ricos, né? Eles foram acumulando essa riqueza. No inicinho ali, né, ainda não eram muito ricos, não. Eles só começaram a fazer essas atividades comerciais. Mas no início eles eram pobres? Eram comerciantes simples, né? Só que como um pequeno comerciante, ele vai acumulando riqueza e vai crescendo, vai se tornando bem rico. Então, no início, eles eram simples, comerciantes simples, mas vão acumulando muita riqueza ao longo do tempo, tá? Já no finalzinho da Idade Média, esses burgueses já eram mais ricos do que muitos nobres, tá? Eles só não tinham título de nobreza. Pode falar, é Beatriz que está falando? Então os burgueses, eles eram comerciantes que tinham uma melhor condição social, né? Melhor do que isso, melhor do que a dos servos, com certeza, tá? Uhum. E o dinheiro vai substituir o título de nobreza. Eles não eram nobres, mas tinha dinheiro para viver bem, para construir uma casa, né, para ser livre, tá? Entendi. Ô tio, todos da cidade de Burgo eram ricos? Não era todo mundo, né? Alguns vão se destacar mais do que outros, né? Vai surgir ali os grandes comerciantes, os banqueiros, tá? Aí os banqueiros vão acumular muita riqueza, mas não eram todos. E os burgos são as cidades, né? Isso. Então, olha só, inicialmente, todo mundo que vivia dentro da cidade era burguês. Mas depois, o termo burguês, ele foi utilizado apenas para esses grandes comerciantes, tá? Então, hoje em dia, na nossa sociedade, a gente até discutiu isso um pouquinho em sala.
Hoje em dia, na nossa sociedade, todo mundo vive na cidade. Mas nem todo mundo é chamado de burguês, porque nem todo mundo tem um grande comércio, tem uma atividade comercial, né? Nem todo mundo é um banqueiro. Oi. Então, os burgos, no caso, eram as cidades, né? Os burgos, eles eram o quê? As cidades? Inicialmente eram as cidades, isso. Entendi. E nas cidades não eram todos que podiam ser chamados de burgueses, né? Com o passar do tempo, não. No início, sim. Tá? No início eram chamados de burgueses aqueles, né, que viviam dentro da cidade, dos burgos. Então, no final, quem eram chamados de burgueses eram os comerciantes com mais condição social. Melhor. Isso mesmo. Aqueles mais ricos, tá? No final eram isso. Os grandes comerciantes, os banqueiros, tá? Então, deu para pegar aí? Então, olha só. As atividades dos burgueses estariam entre os fatores responsáveis pelo declínio do modelo feudal. Porque o modelo feudal era aquele baseado na ruralidade, na economia de subsistência. E as atividades que os burgueses faziam, atividades baseadas no lucro, na venda dos seus produtos, né? Na obtenção de riquezas. E no início os burgos surgiram em locais estratégicos, próximos ou até dentro dos feudos, sob controle dos nobres. Mas com o passar do tempo, os burgueses puderam comprar a sua autonomia, né? Que eu já comentei, que é por meio das cartas de franquia. Então, comércio, burguesia e lucros, tá? Essas três palavras, elas estão relacionadas, tá? A classe da burguesia é a classe dos comerciantes, dos banqueiros, né? De quem busca lucro, tá? Por meio da venda das coisas, tá? Ou dos seus serviços. Então, vai surgir, né, os banqueiros. Bom, tá chegando, deixa eu ver aqui se vai faltar aqui. Ainda falta 1, 2, 3, 4, 5 slides, tá? E nós já passamos aqui 50 minutos. Tá? Nós estendemos 10 minutos aqui do prazo, tá? Eu vou passar esse slide para vocês, vou encerrar a aula agora. Vou passar esse slide lá no grupo de vocês, tá? Na próxima aula, que provavelmente vai ser na terça-feira, ainda vai ser passado o horário para vocês, tá? Nós vamos retomar aqui das cruzadas, tá? E eu vou pedir que vocês façam as atividades, são 3 só. Olha, são 3 atividades de revisão desse slide. Que vocês procurem fazer elas, tá? Porque no final da aula, da próxima aula, depois que eu terminar aqui cruzadas, né, peste negra e guerra dos 100 anos, eu faço a correção dessas atividades aqui com vocês. Tá bom? Então não precisa me enviar essas atividades aqui feitas no WhatsApp, não. Vou corrigir com vocês, né, no final da próxima aula. Combinados assim? Sim. Então, vou disponibilizar esse slide lá no WhatsApp para vocês pegarem essas questões aqui no final. Tá ok? Tá bom. Tá bom. E copia as atividades, as perguntas no caderno. Tá? Tá bom. Obrigada. Tchau. Obrigado, eu. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai melhorando aí com o passar do tempo, né? Adaptando nessa situação em que a gente está, né? Todo mundo em casa aí, tá? Então, beijo, um bom final de semana para vocês aí. Tchau, obrigada. Tchauzinho. Tchau.